Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o AFHI. Mais um mês acompanhando o fundo, vamos ver como é que ele tá, dar uma olhada no relatório e tudo. Aquela coisa que a gente já tá acostumado. A AFHI, cara, estável, próximo dos R$ 93, né? Praticamente no VP, galera. Praticamente, mas assim, um peidinho ele já passa o VP dele, né? E a gente vê aqui tudo pagando R$ 1 por cota, a distribuição só melhorando, né? Mês a mês a distribuição subindo aí devagarinho. É... Vamos dar uma olhada no relatório e tudo, ver como é que ele tá. E aquele bate-papo. Patrimonial R$ 94,00, 94,40. Patrimônio de 470 milhões, são 40 mil cotistas. Eles estão fazendo um vídeo relatório, né? Bem legal. Para explicar um pouco aí sobre o fundo e tal. Eles gravam a cada 2 meses. Eles pegam e fazem esse bate-papo. Fundo gerou 1,20 por cota no mês. Foi muito bom o resultado, pagou R$ 1 por cota. A reserva, que era de 16 centavos, foi a 36. Aquela inflação mais forte, galera, fez resultado, né? Jogou a distribuição do fundo lá pro talo. E aí ele pegou e optou por distribuir um pouco menos. O resultado do fundo foi bem interessante. O fundo hoje tem 36 centavos de reserva caixa, 45 de inflação acruada, 81 centavos de reserva total. Então, que basicamente ele fala, né, da distribuição, que foi R$ 1 por cota. O patrimonial do fundo teve uma valorização de 1,20 por conta da NTNB, que caiu bastante. Tudo adimplente, sem nenhum tipo de problema. O fundo pagando R$ 1 por cota. E de movimentações, galera, tivemos duas. Ele vendeu o CRI do HSLG, R$ 4 milhões, uma taxa de PCA mais 8,26. A ideia dessa venda foi levantar recursos para a compra desse CRI aqui debaixo do GGRC, uma taxa de PCA mais 9. A gente agradece ao pessoal das Agros por estar fazendo dívidas nesse momento, que as dívidas saem tudo de PCA mais 9 e tal, são bem alto, né, a taxa. E tem uma outra operação que deve ser liquidada com taxa de PCA mais 9,2. Ele comenta: a equipe de gestão optou pela alocação dessas duas operações por apresentar um retorno superior, mantendo o nível de risco equivalente. A posição vendida do CRI da HSI foi adquirida por um veículo parceiro da gestora. Lembrar, galera, que dentro do universo de uma gestora de recursos, os caras têm vários fundos. Né? Não somente fundo listado, igual o caso da FHI, tem fundo fechado. Né? Às vezes tem um private equity lá de alguma família, algum granfino, e aí eles vendem para esse fundo, para essa alocação, e vai ficar lá. E o AFHI recompra em algum momento, né? Então, cara, isso é super normal, isso acontece em todas as gestoras, esse tipo de gerenciamento de portfólio, porque é aquela coisa, quando eles estão gerindo um portfólio de crédito, eles estão gerindo um portfólio como um todo, né? Não existe aquela coisa, é o gestor do AFHI, não é o mesmo gestor do outro fundo de crédito fechado. Não, é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo gestor. Então o cara vai, ele joga de uma operação de um portfólio para o outro e tal, não sei o que, e tudo mais, conforme for, né? No caso aqui do GRC, do CRI do GRC, uma operação interessantíssima, né? Eles cobraram 13 milhões, PCA mais 9 a taxa, foi uma operação de 25 milhões que foi estruturada dentro da FHI. Então o pessoal do GRC bateu na porta do pessoal da FHI e falou: cara, vamos fazer um CRI assim, assado cozido, não sei o quê. E aí fizeram uma taxa assim, excelente, 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 excelente. Projeções, ele comenta, né, que a equipe de gestão tem alocado os recursos do fundo em novas operações, aproveitando oportunidades de mercado primário e secundário para aumentar a taxa média dos ativos indexados em PCA, sem alterar o risco. Aquela coisa, como esse momento de agora as taxas das operações estão vindo lá no talo, como essa aqui do GRC e PCA mais 9, você pega a operação que você tem com uma taxa menor, vende ela e compra essa de PCA mais 9. Você vai melhorando o carrego da, da sua carteira, né? E usando o dinheiro das amortizações que forem vindo, né, para fazer essa movimentação. O fundo completou 4 anos aí de bolsa, legal, né? 4 aninhos de FHI, o fundo teve um retorno de quase 70%, muito bom. E a gente consegue ver a comparação dele aqui com usando aquele site mais retorno. Então a gente vê FHI, IFIX, IPCA e CDI, né? O fundo dando aí um cacete no CDI desde o início, né? Desde que nasceu ele deu um cacete aí no CDI. E, cara, muito interessante, né? Que bom. A gente vê aí o produto, teve uma ótima performance, caminhou super bem, né? A FHI que nesses 4 anos os caras foram impecáveis. Quando eles, assim,
deram uma leve escorregada na casca da banana, foi quando eles compraram o RINV lá atrás, rapidamente eles entenderam, corrigiram, falaram assim, cara, por que o fundo tem RINV? Né? Venderam, e aí pararam com esse negócio, né? Eles não deixaram que a síndrome de SNCI picasse eles começassem a comprar um monte de fundo imobiliário, não. Aqui muito pelo contrário, os caras, né, tocaram, fizeram um trabalho muito bom. Fora a questão das emissões pagas pela gestora e tal, isso aí, cara, é algo que é bem único dele e é bem legal. Então, assim, o fundo tem uma performance muito boa nesses 4 anos aí, né? Aí ele coloca, no mês de abril, conforme antecipado pelo relatório, a receita do fundo foi impactada pela variação do IPCA, a gente já vem comentando isso, da inflação mais forte. Eles mantiveram o patamar de R$ 1 por cota por mês, que é a estratégia da gestão de linearizar os rendimentos e tal, para ter mais previsibilidade e tudo mais. E eles colocam, a equipe de gestão acredita que a estratégia foi um dos fatores que contribuíram para o resultado apresentado no gráfico acima. Né? E ele comenta que o fundo desse mês teve uma queda atípica no número de cotistas por conta de uma venda de uma carteira recomendada aí, que deu saída do fundo. O fundo aqui, resultado foi muito forte, né? A correção monetária veio muito alta, mais que o dobro do mês anterior, foi a inflação aí de fevereiro. E aí ele fez uma reserva boa e tal. Aqui a questão do número de cotistas que caiu bem, foram 2.000 pessoas que saíram fora, né, dessa movimentação dessa carteira. Não sei qual carteira que é. Se vocês souberem qual carteira que foi, por favor, comente aí, né? Duas coisas, né? Comenta pra gente qual carteira e o que eles falaram. Ah, vende a FHI e compra o que no lugar? Eu gosto de ver isso, galera, pra entender a cabeça desse pessoal. Enfim, patrimonial do fundo teve um salto bom nesse mês, né? Se não fosse esse salto bom, ele já estaria até acima do VP, né? Aqui o volume, 740 mil. Carteira dele, galera, tem esse gráfico aqui que é melhor de ver, ó. Isso, ó, pronto. Tá aqui o distribuidor por devedor, lá, OBA, o GGRC e tudo mais, todas as operações aí. Fundo bem pulverizadinho. Lembrar que a FHI é um fundo de menos de 500 milhões, menos de 500 milhões de PL, então ele já tá com uma diversificação bacana. Quem sabe agora, em algum momento, quando ele faça venha fazer algum tipo de emissão, né? Cara, ele não dilua mais ainda. Consiga trazer a maior posição para menos de 5%. Seria ótimo, né? O fundo está num nível de diversificação muito bom. Quem lembra que no passado, né, o OBA era uma posição extremamente grande dentro desse fundo. E eles conseguiram diluir ela bem. Olha só, olha como é que é um fundo equilibrado, cara. Muito bom mesmo. Eu sou bem suspeito para falar que eu gosto muito do que eles fazem nesse fundo. Para mim, né, de fundo de papel, sim, tá ali no top 3 dos melhores fundos de papel, né? Aqui o resumo da carteira, a gente vê como é que ele fica entre IPCA e CDI, né? 74% IPCA mais 8, 20% CDI mais 3. As movimentações, a venda do CRI do HSI, a compra do GGRC. Aqui as operações, lá, o galpão, né? Ele coloca. Cara, é uma operação high grade, IPCA mais 9, cara. Putz, tem nem o que falar, né? Tem nem o que falar. Um nível de taxa assim, absurdamente elevado. Taxa que em outrora, há alguns anos atrás, seria taxa de operação middle risk e operação high grade, né? Por isso que ele está reciclando a carteira. Aqui por indexador, cada dia que passa ficando mais IPCA, né? E a alocação por risco entre high yield e high grade. Né? Bem legal. Fundo middle riskzão. Segmentos também está bem diversificado, né? Ele é bem equilibrado, é um fundo bem ajustado. E é isso, turma. Tem muito mais o que falar de FHI, não. Tá aí mais um mês do fundo, indo super bem, sem maiores problemas, sem maiores dores de cabeça. E qualquer novidade, eu volto aqui e a gente troca ideia sobre ele, beleza? Então, valeu, tamo junto, até a próxima. Fui.